Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar continuidade ao estudo que nós temos feito, sobre o pecado do orgulho. Mas antes eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 4, para que a gente possa ler o versículo de número 6. Somente a parte B do versículo. Tiago 4, 6, a parte B. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6, a parte B. Vamos lá todos juntos fazer a leitura desse versículo? Juntos, vamos lá? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Só os homens, vamos lá? Agora as nossas irmãs. Vamos lá? Todas? Rapaz, pela primeira vez eu estou vendo mais homem nessa classe do que mulher. Que coisa boa. Geralmente é o contrário, Geralmente tem mais as irmãs do que os irmãos. Hoje nós estamos com mais irmãos aqui. Bom, o que nós aprendemos até aqui? É importante a gente estar relembrando. A gente sempre vai estar relembrando, enquanto vai fazendo esse estudo, o que significa orgulho, Que o orgulho é uma exaltação desordenada, Uma autoexaltação desordenada ou uma exaltação a nós mesmos acima do estado, do nível que nos foi designado. Então, nós não nos contentamos com aquilo que nós realmente somos e nós elevamos a régua, nos colocamos acima daquilo que realmente Deus designou sobre nós, que falou sobre nós ou que é imposto sobre nós. Nós queremos sempre ser um pouquinho mais. Nós também vimos 8 sinais e movimentos do orgulho, tá certo? Desses sinais que foram vistos, eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos lembrarem: a exaltação pessoal e o desprezo pela grandeza de Deus, a prioridade do eu sobre Deus na satisfação pessoal, a busca pela adoração pessoal em detrimento do amor de Deus, a ilusão da autossuficiência e a negação da dependência de Deus, a apropriação da gratidão devida a Deus, a confiança no conhecimento humano e o desprezo da sabedoria divina, a supremacia do amor de Deus, do amor próprio sobre o amor divino, e a pretensão de governar melhor do que Deus, em desprezo à sua justiça. Então esses são os 8 sinais. Nós falamos que no livro há muito mais sinais, Então no livro que fala sobre a questão do orgulho, Richard Baxter, há 4 capítulos só dedicados a isso aqui. Nós falamos de 8, e lá você pode ver muito mais coisas. Se você quiser rever esses assuntos que foram apresentados, você pode verificar isso na nossa playlist lá do canal do YouTube, na classe Paulo lá, então vai estar lá o estudo, Então as lições passadas que tiveram. Nós estamos na 5ª lição a esse respeito. Então na semana passada, na 4ª lição, nós começamos a ver as inclinações e consequências do orgulho. Então quais são as inclinações e consequências do orgulho? A primeira inclinação que nós vimos na semana passada é que o orgulho é um veneno comum e devastador, Ele leva a pessoa a buscar a aprovação e o louvor dos homens, e aí, no caso, ele vai negligenciar a questão do que Deus fala e de que Deus é. Ele não vai ser humilde diante do Senhor, e isso traz um problema sério para ele. Depois nós vimos também o segundo sinal, a segunda inclinação e consequência, é que o orgulho é a origem de todos os outros pecados. E aí nós falamos, para não confundir a visão romanista da teologia católica, do pecado capital e venial, porque nós, como reformados, nós não cremos nisso, que existe um pecado capital e um pecado venial. Pecado é pecado. Mas o pecado do orgulho, ele é também a porta para que outros pecados sejam exercidos, Ele dá origem a isso. Não significa que é só o orgulho que dá origem a isso, mas o orgulho, ele nos leva a cometer esses outros pecados. Então, quais foram os outros pecados que a gente viu? São muitos. Nós vimos aqui 12 desses pecados, 12 exemplos, que foram apresentados, só para a gente ter uma noção do que exatamente nós estamos falando.
Nós começamos vendo que torna os homens hipócritas, né? Porque a intenção dos homens que estão vivendo na questão do orgulho é aparecer, é ser visto, é ser elogiado, né? Então o que vai fazer? Leva a mostrar o que não são, a fim de receberem então esses louvores do homem. Leva à hipocrisia. Também torna os homens mentirosos, né? Porque o orgulho tenta evitar a vergonha e a humilhação. Então ele vai se prender na mentira e vai exercer a mentira para não admitir as suas falhas, né? O orgulho leva à cobiça, porque as pessoas orgulhosas, elas vão desejar manter a sua imagem, então elas vão querer ter sempre mais e mais para estarem sempre em evidência, né? Também nós falamos que tornam os homens mais lisonjeiros, oportunistas e bajuladores, porque eles querem ser bem vistos, querem ser estimados. Então eles são aqueles puxa-saco, eles ficam elogiando todo mundo, eles se encolam naquelas pessoas que aparecem mais na intenção deles aparecer, eles vão usar oportunidades para poder aparecer, porque ele quer ser visto, né? Então o orgulho vai trabalhar essa realidade. Faz os homens correrem para a profanação e a desordem, né? Para evitar a vergonha e ser reprovado. Muitas vezes o orgulhoso, se ele é um cristão, ele vai abrir mão dessa dedicação ao Senhor para que ele não seja repreendido, para que ele não vire chacota, para que ele não seja humilhado. Então ele vai evitar algumas coisas, né, dessa realidade. Também nós falamos que afasta os homens de qualquer dever para com Deus, quando isso se impõe em relação à sociedade. Então eles não vão orar, não vai falar da palavra de Deus, não vai levar as coisas a sérias, ou não vai se posicionar como cristão. Por quê? Porque ele não quer passar por uma zombaria, ele não quer ser escarnecido por ninguém. Então, quando você está num grupo daquelas pessoas, ali dentro da sociedade, em que você tem que se pôr, e você vai ser visto, ser motivo de chacota, porque você se posiciona contra a sociedade, contra o princípio da sociedade, não, é melhor não mexer, é melhor ficar quieto, e aí automaticamente você vai afastar do seu compromisso para com Deus de ser uma testemunha fiel do nosso Senhor, né? Também nós vimos que torna os homens agitadores das sociedades em que vivem, porque as pessoas orgulhosas causam desordem em comunidades, insistindo em impor suas vontades. Então elas vão agitar as coisas para que elas possam pôr a sua vontade. Despedaça a igreja e o Estado, né? Porque ele não aceita reprimenda, não aceita ser contrariado. Então ele vai criar problemas, vai criar intrigas, até divisões dentro da igreja, dentro do Estado. E Richard Baxter, ele diz que não tem nenhuma guerra civil, não tem nenhuma guerra entre nações, não tem nenhuma divisão na igreja que não tenha nascido por parte do orgulho de algumas pessoas, por não aceitarem certas coisas, então acaba tendo essa realidade, né? O orgulho também faz com que consumam as bênçãos e as dádivas de Deus e ofereça isso ao diabo, né? Então, ele é insaciável por recursos, então ele quer todo o recurso possível para que ele possa aparecer, para que ele possa ser visto, para que ele possa trazer esse prazer de reconhecimento dos homens diante dele. Então ele vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, ele vai gastar com investir em roupas, ele vai querer ter bens, ele vai querer ter entretenimento, ele vai querer mostrar aquilo que ele diz ser. Então ele vai usar todo o recurso para isso e não sobra nada, então, para ser usado para as bênçãos do Senhor, para o investimento no reino de Deus, porque ele está gastando demais com ele mesmo, para poder aparecer, para poder ser visto, né? Torna os homens desperdiçadores de recursos, aí nesse caso é a questão do tempo, né? É aquilo que a gente estava falando. Então eles querem elogios, eles querem visitas, eles querem bajulação, eles querem a vaidade, então eles gastam muito tempo, orgulhoso gasta muito tempo para que ele possa receber isso. Então ele não vai ter tempo para as outras coisas, porque ele está concentrado nele mesmo, em ser visto, né? Em aparecer, em ser o centro das atenções e aquele que recebe todo o reconhecimento. Torna os homens injustos, né? Porque leva a esconder a falsidade, a calúnia, promove enganos, age até com crueldade para poder chegar à grandeza do seu status, para manter o seu status, né? E aí, o último que nós falamos foi que o orgulho é o intermediário da prostituição e da pureza, pois os orgulhosos, por quererem ser admirados e vistos, se enfeitam
para parecer atraentes e dessa forma acabam provocando a luxúria, porque eles querem os olhos diante dele, né? Então ele quer olhar para essas realidades e aí ele vai acabar provocando a luxúria nas outras pessoas. Nós demos alguns exemplos, citamos algumas coisas aqui. Isso foi o resumo da lição passada. E aí eu pergunto, nós terminamos sem oportunidade de perguntas ou de comentários, né? Porque o horário estava em cima, as classes já estavam voltando, então eu pergunto se alguém daí, dos irmãos que estejam aqui, que teve na semana passada, tem alguma pergunta ou tem algum comentário a fazer sobre a lição passada, para que a gente possa dar continuidade. Alguém? Tranquilo até aqui, então? Então, joia. Nós vamos continuar com esse mesmo tema, sobre as inclinações e consequências do orgulho. Lembrando que nós vimos duas inclinações. Esses outros 12 exemplos têm a ver com a inclinação de número 2. Então, a inclinação ou a consequência do orgulho, né, as inclinações e as consequências do orgulho. A terceira é, o orgulho traz miséria para si e para os outros. Então, é uma consequência, né? O orgulho ele vai trazer miséria para si e para os outros. Pastor, o que é isso? Bom, ele leva os homens a abandonarem a Deus. Uma pessoa orgulhosa, ela irá abandonar o Senhor à medida em que o pecado cega o seu entendimento. Porque ele vai tornar estes homens confiantes em suas próprias vaidades. Eles serão ousados para questionar e para manter a sua opinião e prontos, então, para se rebelar contra qualquer coisa que vá contra a sua maneira de ver, posicionar ou de entender as coisas, inclusive contra a palavra de Deus. Para manter o seu status, para manter o seu prestígio, ele é capaz de abrir mão de convicções, porque ele está exatamente buscando esse entendimento, ou essa visão, ou esse relacionamento, ou ele vai buscar coisas que vão corroborar com o pensamento dele, com a forma dele de ver as coisas, né? Então ele vai ser um perigo e ele traz miséria para si e traz miséria para os outros, por conta dessa sua posição, por conta dessa realidade em não abrir mão, por conta da sua vaidade, em querer ser ousado demais, em querer questionar até o próprio Senhor e a palavra do Senhor, porque ele quer manter então esse prestígio e quer manter esta realidade. Romanos 1, 21 e 22, eu vou pedir para que a nossa irmã Vairene faça a leitura deste texto, Romanos 1, 21 e 22. Romanos 1, 21 e 22. 21 e 22, cadê? Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Então, veja que Paulo está falando aqui sobre a humanidade que abandonou o Senhor, deixou de estar com o Senhor, né, diante desta realidade. Mas esse texto ele serve exatamente para identificar esta realidade do orgulho, né, que ele traz uma miséria para si, porque ele afasta a pessoa exatamente do Senhor. E aí você pode pensar em alguns exemplos da internet que tem sobre isso, né? Nós podemos pegar, por exemplo, atualmente o René Kivix, que era pastor, né, de uma igreja, começou numa igreja batista, a igreja do Ministério Batista Nacional, chegou a ser expulso da convenção, continua intitulado pastor, tem a sua própria igreja, e ele está falando cada vez mais asneira. Abandonou por completo a Bíblia. Largou por completo. Ele chega a dizer que nós precisamos de reformular a Bíblia. Poxa, quem é ele para achar que precisa de refazer a palavra de Deus? Isso é muita petulância da parte da pessoa, né? Mas nós temos exemplos dentro da igreja presbiteriana. O mais antigo deles, né, foi Neemias Mariem. Neemias Mariem, a maioria de vocês talvez não tenham ouvido falar dele, mas Neemias Mariem chegou a ser o melhor teólogo e o maior conhecedor do hebraico em língua portuguesa.
estudou muito, conhecia muito, mas ele se desviou completamente. Ele fundou a Igreja Presbiteriana Unida, não a igreja local de São Paulo, que chama Presbiteriana Unida, mas a denominação Presbiteriana Unida, e foi um dos primeiros a defender o ecumenismo aqui, a defender do casamento homossexual. Ele chegou a estar numa entrevista com o Jô Soares, há uns anos atrás, e chegou a dizer que ele tinha provas de que Davi era homossexual por conta do texto que dizia que amava a Jonas mais do que a mulher, e que o próprio Senhor Jesus era homossexual por Pedro dizer que ele era o discípulo amado. E aí um ímpio, que é o Jô Soares, que não tinha, falou, não, peraí, mas você tá forçando demais isso aqui. Aí ele, não, porque no hebraico não sei o que, e não sei o que, e começou a discernir. Ele falou, não, peraí, isso não pode, porque isso contraria o que a palavra de Deus diz. Então, para poder manter a sua posição, manter a sua realidade, ele fez isso, né? Se desviou completamente do Senhor, saiu da igreja, abandonou, montou a igreja dele e criou essa aberração dentro das coisas do Senhor. Ele é aquilo que Judas chama de apóstata, né? Aqueles que se apostataram da fé. Aqueles que uma vez estavam ali e depois se abandonaram completamente. E por fim, nós podemos lembrar de um que está na mídia ainda hoje, que era presbiteriano, que foi considerado o Billy Graham brasileiro, ou Billy Graham latino, que foi Caio Fábio. Quem conheceu Caio Fábio na época da Vinde, na época das cruzadas, né? Década de 80, final de 70, início de 80, aquele período ali, fala assim, não é o mesmo cara. Para defender o seu posicionamento, para defender a sua falha, porque eu não sei que os irmãos sabem, mas o Caio Fábio ele foi disciplinado por adultério, ele havia caído em adultério, não aceitou a disciplina que a igreja impôs, saiu da igreja, fundou o ministério dele, e aí ele começou a divulgar uma teologia liberal, porque ele precisava de justificar a sua saída, né? Para justificar a sua saída. Ele tem um filho que é homossexual, e quando ele descobriu que o filho era homossexual, ele disse que a Bíblia não condena mais o homossexualismo. E aí você vai olhar e fala assim, e ele chegou a dizer, alguém, numa entrevista que ele estava dando, falou assim, mas e os livros que você dizia no passado? Eu estava errado. Joga, aquilo não vale nada, aquilo é tudo lixo. Esquece o Caio Fábio do passado, porque o Caio Fábio certo é este. Esse é o Caio Fábio que entende, né? E ele fala assim, na arrogância da pessoa, esses meninos que estão aí na teologia, começando agora, né? Ele falando, por exemplo, sobre Augusto Nicodemos. Não, Augusto Nicodemos é um menino, está aprendendo ainda. Quanta petulância, quanta... Por quê? Exatamente porque ele quer defender o seu posicionamento, quer se manter naquilo que ele é. Ele é o Caio Fábio, né? Ele é o Neemias, mas ele é o Renekiewicz. Então, para manter essa realidade, ele traz miséria para a sua própria vida. E aí, aqueles que o seguem na mesma miséria. Na mesma miséria. Pergunta ou comentário? Com Caio Fábio foi muita gente. Pois é. E cai mesmo. Muita gente trouxe miséria sobre a vida de muita gente. E não seguiu o Senhor. Um outro exemplo disso, que a IPB teve um problema sério, a Igreja Presbiteriana, em 2004, se eu não me engano, nessa data, mais ou menos, nesse período, mais ou menos, foi quando ela teve a coragem de assumir publicamente que não aceitaria maçons dentro da sua igreja. O Supremo Conselho foi lá e determinou. E aí eu não sei se vocês sabem, mas a única igreja evangélica brasileira que tem isso lavrado em sua Constituição é a Igreja Presbiteriana. E nós somos malhados porque nós falamos assim, a Igreja Presbiteriana tem maçom. Toda igreja tem maçom. Eu conheço um monte de maçom, batista, assembleiano,
metodista. Eu conheço um monte, eu conheço pastores que são e membros que são dessa realidade. Então, quando a igreja fez isso aí, irmãos, pessoas abandonaram a igreja para não abandonar a maçonaria. Pessoas abandonaram. Pastores largaram o ministério, os presbíteros largaram igrejas, largaram o ministério, brigaram, romperam com as suas igrejas, porque eles não queriam abandonar a maçonaria. Prejuízo que trouxe, que tragédia que trouxe. E aí você vai citar, estou citando os grandes exemplos, mas isso aí traz para a gente para as coisas pequenas, né? Estou dando um exemplo grande para a gente ver o perigo que é o orgulho com relação a isso. Quando você se impõe diante dessa questão para manter o seu status, manter a sua posição, manter os seus pensamentos, para não dizer que você está errado, então você automaticamente traz toda essa situação. Na mesma linha, né, o orgulho ele traz sofrimento para si e para os outros, porque sempre ele está em busca de elogios, ele está em busca de reconhecimento por parte dos homens. Então, uma pessoa orgulhosa, ela não se sentirá satisfeita até que ao seu redor todos que ali estão o reconheçam, o vejam como alguém a qual ele se vê diante dos seus olhos. Não é o ver como ele é, não. Assim, eu me acho assim, então vocês têm que me ver que eu sou assim, né? Eu sou o cara, eu sou a pessoa. Então assim, não tem pastor melhor que eu, então vocês têm que me ver como o melhor pastor. Né? Não tem marido melhor que eu, então você tem que me ver como o melhor marido. Não tem pai, então ele vai se posicionar, ele vai se colocar. Lembra que o orgulho é você se colocar acima daquilo que Deus te colocou, você ter uma visão exaltada de você, além daquilo que é a sua realidade. E a pessoa vai se colocar nessa condição, né? Então o que essa pessoa vai fazer? Ela vai fazer de tudo. Ela não se importará em machucar, ofender, mentir, sobre tudo e sobre todos, de impor-se para que ele possa manter a sua posição. Se ele se acha aquela pessoa e alguém começa a despontar, tirando o brilho dele, ele não terá o menor escrúpulo para poder sabotar aquela pessoa, para que ele pudesse estar naquele local. Ele não irá dividir o palco, não irá dividir o holofote com ninguém, né? Quando alguma coisa parecer uma ameaça, não tem dificuldade nenhuma em manipular tudo e todos para que o seu objetivo seja alcançado. Então imagina o quanto ele impõe de sofrimento. Uma pessoa orgulhosa, ela vai impor sofrimento, por exemplo, dentro do seu lar, porque aquele marido vai se tornar aquele cara opressor, vai se tornar aquele cara ditador, aquele cara que não ouve, né? Ele trará sofrimento das suas escolhas unilaterais que prejudicou a família inteira, porque ele acha que ele sabe, os outros não sabem, né? Não ouvirá ninguém. Dentro da igreja ele será um terror dentro da igreja, né? Então se ele está dentro de uma sociedade e de repente na sociedade que ele está, ele foi um bom presidente, por exemplo, da sociedade. Aí, de repente, agora ele não é mais o presidente, então outra pessoa, e aquela pessoa parece estar sendo o melhor presidente do que ele vai cruzar os braços, ele vai sentar, ele vai falar mal de tudo que o outro faz, ele vai tentar sabotar o que o outro faz, e se ele for lá para ajudar, ele não vai para ajudar, ele vai para poder criticar. É aquela pessoa que depois que terminar, fala assim, então, estava bom, mas podia ser melhor. Se fosse eu, faria assim, assim e assado, trazendo um grande prejuízo e um grande sofrimento para aqueles que estão próximo deles, né? E para ele próprio, porque ele acaba, uma pessoa assim, ela não consegue ser feliz, porque ninguém consegue ser perfeito e ser o melhor em tudo, né? Ele vai ter essa dificuldade. Provérbios 11, versículo de número 2. Eu vou pedir para que a nossa irmã Cida faça a leitura para a gente. Provérbios 11, versículo de número 2. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, né? E Deus fala que os humildes está a sabedoria. Essa pessoa vai ter essa dificuldade, vai ter essa situação complicada, complexa sobre a sua vida. Pergunta ou comentário?
Tranquilo aqui? Ok. Quinto, o orgulho é um pecado profundamente enraizado e autopreservador. Ele não é facilmente eliminado da nossa vida, irmãos. Uma pessoa orgulhosa não deixa de ser orgulhosa de forma tão fácil e não reconhece a sua situação. O orgulho é capaz de levar uma pessoa a ver o seu próprio erro na vida de outras pessoas e não enxergar em si mesmo. Por quê? Porque ele não se vê igual aos outros, ele se vê acima. Ele vai então menosprezar as advertências, o ensino e conselhos que outros, a quem ele julga inferior, lhe dá. Quem é você para me ensinar? Quem é você para me chamar a atenção? Quem é você para poder dizer isso sobre mim? Ou às vezes ele vai dizer assim: eu já percebi isso e estou tentando resolver. Só para poder encerrar a conversa ali, porque ele falou: quem? Você? De forma alguma. Né? Ele vai ter essa postura diante das coisas. Né? Não são capazes de ver claramente a situação ou a realidade por trás dos fatos nas suas decisões, na sua postura, na sua maneira de encarar o mundo, de ver as coisas, porque ninguém é bom o suficiente para o orientar. Sabe aquela pessoa que pega a Bíblia e fala assim: mas eu já li tudo. Aí você vai conversar com ele, ensinar para ele uma coisa: não, mas isso aqui, ó, pelo amor de Deus, eu já vi isso aqui, eu entendo assim. E a conversa termina. Não é capaz de abrir um espaço para dizer assim: mas espera aí, vamos conversar, discutir assunto? Ele vai estar sempre se posicionando, ele vai ser sempre o melhor, vai estar sempre se vendo como o melhor diante das coisas, né? Ele é como o professor Girafales dos Chaves, né? Quando diz assim: eu nunca me enganei na vida. Aliás, me enganei uma vez, e eu percebi que estava enganado por achar que estava enganado. Eu me enganei por ter me enganado. Então é a pessoa que não erra, não erro nunca. Como é que ele vai automaticamente ser corrigido? Como é que ele vai ser cuidado? Porque ele não vai ver de forma alguma. Não porque ele não consiga enxergar erros. É porque ninguém está à altura de enxergar os seus erros. Ele é melhor do que os outros. Ele é melhor do que os outros. Então ninguém poderá apontar os seus erros. Ninguém poderá dizer que ele está errado. Né? Então, se você chegar, sentar e conversar, por educação ele vai até te ouvir, e no final ele vai dizer: eu já estou trabalhando sobre isso, mas isso vai ser perceber que não muda nunca na vida dele. Continua fazendo os mesmos erros, porque lá no fundo ele diz assim: quem é ele para poder dizer que eu estou errado? Está apontado os meus erros. Não vai abrir mão desse pecado. Às vezes ele vai suplantar essa sua postura, porque já que ele gosta de ser visto, e já que ele gosta de ser elogiado, para ter aquela falsa mensagem de humilde. Lá no fundo, ele não mudou nada. Ele simplesmente camuflou para que você o elogie. Nossa, fulano, como você mudou, como você se posiciona. E ele vai dizer assim: é porque eu sou muito humilde. A minha humildade está estampada no rosto. É por isso que você está me vendo mudando desse jeito. Mas na primeira oportunidade, você vai ver ele fazendo as mesmas coisas. Fala assim: mas peraí, fulano não tinha mudado. Não. Ele está usando todos os recursos porque ele se acha. Então ele nunca será corrigido. Nunca aceitará a correção. Mateus 7, versículos 3 a 5. Eu vou pedir para a nossa irmã Sandra fazer a leitura. Mateus 7, 3 a 5.
Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não é isso que Jesus está falando? Você tem uma trave na sua frente, você não está olhando, está preocupado com o problema da vida dos outros. Um outro detalhe sobre o orgulho, que faz então com que ele seja difícil, com que ele se torne enraizado, é que geralmente quando a pessoa sabe da sua falha, ele não quer demonstrar a sua falha. Ele sabe dos seus erros, ele sabe das suas limitações. Então o que ele faz? Quando ele sabe que ele tem aquela limitação e alguém comete aquele erro, para poder suplantar a visão do seu erro, ele se torna um algoz daquela pessoa. Ele vai ser aquele primeiro a julgar, o primeiro a reclamar, o primeiro a dizer, o primeiro a apontar, o primeiro a exigir o máximo de castigo sobre ele, não porque ele quer ser justo, é porque ele quer desviar toda a atenção do seu erro, para que o outro então receba essa questão e ele fique só com os elogios. Ele fique só com os elogios. Irmão, nós somos mestres nisso. Somos mestres de olhar para as pessoas e tornar o pecado dos outros maior do que os nossos próprios pecados. A gente esquece disso. E no fundo a gente está querendo fazer o quê? A gente está querendo desviar os olhos para aquilo, porque a gente quer ficar nessa linha e não queremos ser confrontados com essa realidade. Acontece muito esse tipo de coisa. Então é um dos problemas sérios com relação a isso. Pergunta ou comentário? Daniel, lá no fundo. Daniel Felício. Estava comentando aqui com o Vitor, naquela área que o senhor falou assim, que a pessoa orgulhosa, ela... Estou tentando lembrar o termo que você usou, mas assim, ela meio que se acha superior a outra, então ela fala, quem é essa pessoa para estar me chamando a atenção? Eu creio que tenha pessoas assim, né, que pensam até dessa maneira, de forma mais objetiva, mas me observando, eu não acho que é bem assim que acontece. Eu acho que é mais como se ele estivesse no meu lugar, ele pensaria diferente. Então, alguém chega e me critica. Aí eu olho para a pessoa, até que faz sentido a crítica da pessoa, só que por eu não considerar ela suficiente, capaz de me chamar a atenção, eu penso, não, mas se ele estivesse aqui, se ele estivesse fazendo o que eu estou tentando fazer, ele cometeria o mesmo erro, ou ele pensaria diferente. E eu acho que isso é muito mais o que acontece do que o pensamento vil mesmo. Claro, eu acho que tem pessoas que são vis, que são pessoas que realmente acabam pensando assim, essa pessoa que não tem a menor capacidade ou autoridade. Eu acho que eu já vi isso acontecendo, mas eu acho que esse primeiro pensamento do se defender primeiro, que é o autopreservar ali, né? Ele seria mais comum, talvez. Não sei, posso estar errado, né? Você está me corrigindo? Você, meu filho, que coisa feia. Tá certo, verdade. Tem esse lado também. Tem esse lado em que você vai usar a desculpa, né? Então, a ideia você quer minimizar o peso sobre você, então você vai dizer, não, mas se você estivesse do meu lado, você perceberia que não é tão fácil se livrar disso como você acha que é. Então, tem esse lado também, que é importante a gente poder observar. Obrigado pela contribuição. Deixa o microfone chegar, porque os nossos irmãos lá conseguem ouvir, que está online. Eu creio nessa fala do Daniel e na sua, sobre esse item 5, por isso que ele é autopreservador. Sim. Porque nós sempre recuamos no sentido de nos guardar na questão de que não aceitar de que eu sou extremamente orgulhosa, eu me preservo. Aí, pegando a fala do Daniel, aí eu digo, se fulano estivesse no meu lugar, ele estava agindo da mesma forma que eu. Então, ele é autopreservador porque ele não dá conta, ele não consegue se libertar e se autoavaliar, fazer uma reflexão
do que ele está falando, do que ele está pensando, da forma como ele age. E esse autopreservador, é um pensamento meu, ele é extremamente prejudicial a si próprio e própria primeiro, porque ele nos destrói, ele corrói o nosso coração, as nossas atitudes. Às vezes a gente fica amarga, rancorosa, às vezes fica irada, até no falar, no pensar, no agir, angustiada, porque eu sou autopreservadora dos meus atos, do meu orgulho, que ele é muito forte. Verdade. Mais alguém? O Vitor ali, lá no fundo. Diácono Vitor. Bom dia, irmãos. E essa questão é interessante porque a pessoa ela pensa assim, né? Não, se essa pessoa estivesse no meu lugar, ela talvez estaria fazendo até pior, então no meu caso está bom. Ela acaba esquecendo que não deixa de estar errada. Então, tipo assim, não, é difícil sair, um lugar onde eu estou é difícil. Se a pessoa estivesse aqui no lugar seria bem pior, ela faria a mesma coisa. Só que não é por causa disto que ela que está fazendo está correta. Continua estando errada. Então a pessoa acaba pensando dessa maneira. Não, já que eu estou aqui, eu estou melhor do que se essa pessoa estivesse aqui, então o lugar onde eu estou está bem, eu não preciso mudar, não preciso procurar melhorar, não preciso procurar entender o que a pessoa falou. Então, às vezes, muita gente tem isso, né? Não, se ele estivesse no meu lugar, eu faria a mesma coisa. Mas isso não significa que a pessoa está mentindo, que a pessoa está incorreta. E que eu estou correto, né? Então, às vezes, nós pensamos muito nisso. A pessoa não é incapaz de entender o que eu estou passando, o quão difícil é vencer isso. Mas, ainda assim, é necessário vencer isso. Amém. E é interessante, Vitor, essa fala sua, porque às vezes nós usamos isso antes de sermos corrigidos. Porque se nós somos cristãos e estamos lendo a Bíblia vai nos corrigir. E aí nós usamos esse pensamento medindo a nossa fidelidade e a nossa realidade, para não ser repreendido, pelo irmão que está do nosso lado. Nós olhamos para aquele que está mais baixo e assim, mas olha, Senhor, eu estou até bem, né? Quero aqui fulano como é que está. Fulano está pior do que eu estou bem na minha posição, né? E às vezes a gente vai ter isso exatamente quando a pessoa vai chamar a atenção e ele fala, mas fulano está me chamando a atenção, sendo que nessa área tal ele é pior do que eu e tal, porque ele está se achando a pessoa melhor. Então ele não quer não quer aceitar o orgulho. Daí, de fato, ele vai tentar preservar a sua postura, a sua imagem, então ele vai estar mantendo o orgulho cada vez mais firme. Boa contribuição. Mais alguém? Romualdo. Gosto é assim, quando um levanta a mão aqui, outro levanta a mão ali, aí o estudo fica bom. Pastor, é comum o orgulhoso atacar para se defender, justificar o seu orgulho? Sim, sim. A coisa mais comum que tem é isso. É ele atacar para poder defender a sua posição, né? É aquilo que eu falei. Se ele se vê ameaçado, ele vai criar situações em que desvia do olhar para ele, para outra situação, porque ele não quer se ver numa condição de humilhação ou numa condição vexatória. Ele vai criar essa situação, sim. É comum isso. Mais alguém? Não? Então vamos lá. 6. Irmãos. Por conta do pecado do orgulho, o orgulhoso ele irá defender outros pecados. Veja, o orgulhoso ele tem medo de exposição. Quando essa exposição o leva à vergonha, o leva à humilhação. Tá certo? Então ele vai manter uma postura de superioridade e até de falsa humildade. E ele nunca buscará ou aceitará ajuda. Ele não verá a repreensão com bom grado, não permitirá ser corrigido em seus erros, não admitirá as suas falhas e por isso ele vai esconder, vai puxar para debaixo do tapete os pecados menores. Então, se ele tem uma dificuldade, se o marido orgulhoso, ele está tendo dificuldade no casamento, ele nunca vai buscar ajuda. Não, mas eu vou me expor. Mas ele está falhando. E ele está escondendo o orgulho por conta disso. A mesma coisa acontece com a mulher.
no casamento, na família, isso acontece muitas vezes pela chamada autopreservação da imagem da família. Mas a nossa família não pode passar por essa vergonha. Não, mas e o risco que eu tenho de expor todo mundo? A gente não pode lidar com isso. E aí vai manter a situação e manter o pecado ali. Por quê? Porque ele não vai buscar ajuda. E se alguém oferecer, e se alguém se apresentar, ele vai dizer, não, está tudo bem. Está ótimo o jeito que está. Ele não vai lidar com isso. Entende? Enquanto que no anterior, né? Espera aí, aqui. O orgulho está enraizado e ele irá defender a sua posição. Aqui, ele sabendo do seu erro, ele não buscará ajuda. Ele não irá de forma alguma buscar algo que possa apontar o caminho dele ou direcionar o caminho dele. Aí ele vai usar muito daquilo que o Vitor falou. Não, mas tem gente pior do que eu. Numa discussão familiar, ele vai dizer assim, não, mas tem famílias pior do que a nossa. Então nós estamos bem, nós estamos em vantagem. Né? Na sua postura, no seu caráter, não, mas fulano é pior. E ele irá trabalhar essa questão, ele irá trabalhar essa realidade. Eu vou pedir para o nosso irmão Davis ler Provérbios 12, versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso é engano. 12, 15? Desculpa, 12:5. 12, 15. Eu falei errado tá. também. 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Aos conselhos, né? Então, o orgulhoso, para poder defender, para ele poder manter-se na sua posição, ele irá defender outros pecados, ele irá abafar, ele irá fazer isso, seja na vida dele, seja na vida da sua família, seja na vida daquele que está próximo dele, qualquer coisa que possa trazer uma imagem que não vai ser boa para ele, ele irá então trabalhar isso, irá camuflar, irá criar situações para evitar esse tipo de coisa, para evitar esse confronto direto, né? E se ele for confrontado, ele vai negar. Ele vai negar. Irmãos, isso é muito sério. Como conselheiro bíblico, a quantidade de pessoas que chegam no gabinete, e quando você diz assim, mas nós precisamos de tratar isso, a pessoa diz, não, porque isso irá prejudicar a nossa imagem, não é brincadeira. Situações que estão, casamentos que estão arruinados, estão a ponto da separação, em que a mulher às vezes fala assim, mas eu não quero confrontar isso porque te trará uma situação de exposição. Ou o marido diz assim, não, mas isso aqui, eu preciso de resolver isso. Eu tenho que tomar a decisão de resolver isso. Às vezes filhos, né? Situações da pessoa dizer assim, eu preciso de lidar com isso, e ela não consegue lidar, e quando você chega e expõe a situação, vai no gabinete e confessa uma situação e fala assim, mas irmão, nós precisamos tratar disso. Não, mas isso vai me expor. E a pessoa não trata essas questões. Esses são os que chegam, fora os que nunca vão. E que a gente sabe que tem problema, que tem luta, que tem dificuldade, mas nunca abre espaço. Por quê? Minha imagem. O que o povo irá pensar de mim? O que as pessoas irão dizer a meu respeito? E aí, vive uma vida miserável. Um casamento miserável. Uma vida de derrota, de queda. Uma vida que não traz felicidade, que não traz alegria. Aí cai em depressão, aí cria ansiedade, aí cria uma série de coisas, traz até doenças físicas, porque simplesmente não quer tratar o mal pela raiz, para não se expor. A grande frustração do gabinete pastoral atual, e aí eu estou falando assim, a nível geral, quando você conversa
com qualquer pastor, de qualquer denominação que lida com aconselhamento bíblico, a grande frustração do gabinete pastoral é ver as suas ovelhas doentes, não buscando ajuda ou não aceitando ajuda. Isso é geral. Quando muito, o senhor Luiz quer falar ali, quando muito, vão a um psicólogo que vai tratar a mente e não vai tratar a alma da pessoa. Aí vão num psicólogo. Porque lá está com uma pessoa estranha, né? Fala, seu Luiz. Pastor, quanto mais a pessoa faz aquilo, uma camuflagem, como aquele homem que escondeu o ouro lá no tempo de Josué, a igreja está adoecendo. Ela está doente, porque quem é que ela está carregando? O pecado está lá dentro. Está lá dentro da família, tudo. Todo mundo sofre com aquele pecado que está lá camuflado, que ninguém pode saber. E a pessoa não quer tratar. E ele acha que a igreja está bem, mas a igreja não está. Todos nós, cada um dá de conta de si mesmo a Deus. Não é assim. Nós somos uma família, nós faz parte do caminhar um do outro, na oração, no caminhar do dia a dia. Não sofre só a pessoa. Se sofrer só ela, está tudo bem, estava resolvido. Mas não é. Toda a igreja paga, toda a família paga, porque também tem lá os pais, muitas vezes de um lado, não quer que ninguém saiba, o outro do outro lado, e o trem continua. Né? Aí, por que a igreja não flui? Por que a igreja não flui? Porque está o pecado lá dentro. Vamos tratar, para ele poder, para ela caminhar. Porque senão ela não vai caminhar. Verdade. Mais alguém? Alguém mais quer falar? Não. Gorete ali, ó. Nossa irmã Gorete. Pastor, esse tema orgulho, ele é tão abrangente que eu acho que ninguém se exclui, né? Ninguém fica fora desse tema. E ele fala com todos nós. Mas a minha pergunta é, mesmo sendo orgulhosa, porque todos nós somos, a gente se vê, se enquadrar aí, eu devo alertar o meu irmão quando eu vejo que ele está fazendo algo que contradiz ali a palavra de Deus, digamos assim. Não, mas isso está errado. Porque senão fica aquela coisa, eu também sou errado, eu não devo, né, me importar. Como que fica essa questão, né? Porque eu até já ouvi o senhor falar, e o Daniel também aqui, quem é fulano, né, para me chamar a atenção. Mas como fica o nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, no nosso contexto, da família, dentro desse tema, o orgulho? Tiago nos dá a resposta, irmã. Tiago ele vai dizer assim, lá em capítulo 5, versículo de número 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse na terra, sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. O que é que Tiago está dizendo? Ora, ele usa o exemplo de Elias. Elias era como nós, mas a grande questão é como ele se portava diante de Deus. Mesmo sendo uma pessoa falha, e reconhecendo a sua falha, ele insistiu na oração. Mas antes disso, ele dá o exemplo de como a igreja deve agir. Né? Então, quando usa a palavra enfermo ali, nós temos dois usos para essa palavra. A primeira palavra é enfermo de doença mesmo.
Né? A pessoa está com uma doença, então vai lá, chama o presbítero, chama a igreja, então faça unção cólica, que é o uso do remédio, do medicamento na época, e aí a oração da fé salvará. Mas esse enfermo, às vezes, é um enfermo da alma. É alguém que está lutando com alguma situação, com uma dificuldade, que a gente consegue perceber o erro dele, e a gente deve chamar a igreja para poder, chamar a liderança para poder ajudá-lo nessa condição. Nós devemos fazer isso. Mas ele diz assim, não é só a liderança da igreja, não é só os presbíteros que têm que estar envolvidos nisso. Agora, perceba o seguinte, ele não diz que os presbíteros observem todo mundo e se intrometam na vida de todo mundo. Ele diz, se tem alguém, chame o presbítero. Essa é a primeira condição que a gente precisa de entender. Então, assim, aquela questão, quem sou eu para chamar a atenção de alguém? Ué, alguém que Deus colocou naquela condição. Se você está percebendo, cabe a você chegar com aquela pessoa e conversar. Né? Mas e se a pessoa não quiser ouvir? Chamar a liderança da igreja para tratar. É aquilo que o seu Luiz estava falando. Se ficar ali o ouro escondido, a prata escondida debaixo da tenda, vai trazer maldição para a igreja. As coisas não vão acontecer como precisa. É uma família que vai estar sofrendo todo. Né? Na relação espiritual, todos sofrem da mesma forma. Somos um corpo só. Então, é preciso entender essa realidade. Né? Aí ele vai além e diz assim, confesse seu pecado uns aos outros. Confesse seu pecado. Você não é diferente do outro, e o outro não é diferente de você. Se ele sabe da sua falha e você sabe da falha dele, fica mais fácil de você lidar com os problemas. Fica muito mais fácil. Quando nós fazemos grupos terapêuticos cristãos para lidar, por exemplo, com pecados viciantes, né? O que são pecados viciantes? São aqueles pecados que eles se tornam um vício na vida da pessoa, de forma com que ela não consiga lidar com aquilo. Então, o pecado da pornografia, né? O pecado do homossexualismo, o pecado do alcoolismo, o pecado do uso de substâncias narcóticas, o pecado da gula, algumas fobias que existem, né? Alguns medos que se tornam enraizados de tal forma como que se torna um vício da pessoa. Aí nós fazemos aconselhamento terapêutico com essas pessoas, aconselhamento bíblico, usando a palavra do Senhor, falando da palavra do Senhor. Mas essas pessoas, elas não conseguem lidar com isso sozinhas. Vocês já ouviram falar no AA, Alcoólicos Anônimos? NA, Narcóticos Anônimos? E aí vai um monte de grupos anônimos. O que são esses grupos? São grupos de apoio terapêutico. Essas pessoas, elas são encaminhadas para esses grupos de pessoas que estão com a mesma luta, com a mesma dificuldade, com quem ele pode conversar e buscar apoio. É aí que ele consegue se livrar dessa situação. É aí que ele vai conseguir lidar com essas coisas. Por quê? Porque ele precisa de falar das tentações dele, ele precisa de falar dos medos dele. Entende? Uma pessoa que é viciada em pornografia, ela vai ter esse problema. Então ela vai precisar de falar, irmão, eu estava com uma luta aqui, estou com uma dificuldade aqui, o celular na mão, me ajuda. E você vai ajudar aquela pessoa em oração. Vai criar métodos para estar com ele. Né? Então na agenda dele, por exemplo, estou falando de pornografia, a pessoa, não, mas eu acesso pornografia todo dia de madrugada. Ok. Qual hora? Deixa eu ligar para você que nós vamos conversar, vamos orar, vou tentar te ajudar dessa forma. Ela precisa desse apoio. Mas eu também sofro com o mesmo problema. Ok. Vamos nos apoiar junto para a gente poder sair dessa condição. Confesse os seus pecados uns aos outros. É o que Tiago está dizendo. É o que a palavra do Senhor nos diz. Né? Então há coisas que a gente precisa de lidar. Uma pessoa que lida com o homossexualismo. Queridos, você não sabe como é difícil para uma pessoa que lida com o homossexualismo, que tem o temor no coração dele, tem medo daquilo que ele está, e que tem essa dificuldade. Você não sabe como é difícil ele estar num grupo, no meio da igreja. De estar lidando, conversando com as pessoas. O medo da forma como as pessoas vão olhar para ele. E as tentações que ele sofre. E que a gente olha e fala, meu Deus, isso é terrível. Mas essas pessoas precisam exatamente de alguém que possa ouvi-los. E a gente ouve cada coisa, irmãos. Cada aberração. Mas é a forma que ele precisa de falar. Eu sou melhor do que ele? Não. Todos nós somos pecadores. Então é preciso trabalhar isso. Agora, se ele tem uma posição de orgulho, ele não vai buscar ajuda. E os demais pecados que estão enraizados naquilo ali,
vão se manter firmes e fortes. Vão se manter firmes e fortes. Então, irmã Gorete, a resposta é: eu sou orgulhoso, mas vejo alguém com esse problema, eu vou até ele, porque Deus me deu a oportunidade de estar com ele. E se essa pessoa falar assim, quem é você? Você vai dizer assim, eu não sou ninguém, eu sou como você. Mas Deus me permitiu ver e eu quero te ajudar. Você aceita ajuda? Porque aí você também pode me ajudar a lidar com os meus problemas, com as minhas dificuldades. É assim que funciona. É desse jeito. Ok? Pergunta ou comentário? Nossa irmã Laurelice. Bom dia. Assim, a gente, na nossa sociedade hoje, né, a gente vê muita teoria, né, sobre como a gente viver bem em sociedade. Então, assim, aqui na igreja a gente fala em pecado, né? E aí, lá fora, as pessoas tentam buscar métodos para poder diminuir os conflitos, né? Aquilo que traz sofrimento. E hoje mesmo eu estava lendo um texto e eu achei interessante, falando assim, 5 comportamentos de pessoas ruins. Né? Então, assim, para a gente identificar aquilo que é ruim que está convivendo ali no nosso meio. E aí, assim, bate muito com isso. Sabe, assim, a psicologia traz assim, a questão dos transtornos de personalidade, né? Que vai desenvolver e trazer comportamentos que são inaceitáveis no nosso meio. E aí, assim, tem treinos de habilidades sociais, né? O que a Bíblia traz de ensinamento, né, de contribuição, é muito positivo para a nossa vida, né? E aí, quando a gente vai alinhado, por exemplo, a Bíblia, a palavra de Deus, com ensinamentos, né, que possa nos ajudar a ter uma vida mais diante daquilo que Deus preza por nós, né? Eu não consigo, assim, aceitar que certas coisas, assim, que vêm para o bem, né? Assim, igual, por exemplo, tem uma teórica que eu acho muito interessante, chama Zilda Del Prete. Ela fala sobre assertividade. Ela que traz essa questão das habilidades sociais, de como a gente viver, né, no meio da sociedade. E aí, quando a gente vai lendo ali, esse comportamento é errado, não tem como você viver no meio das pessoas com esse comportamento. E aí eu acho muito interessante, eu gosto muito de fazer essa comparação, né, da Bíblia com essas teorias que nos ajudam, né? Claro, dentro da psicologia tem muita coisa que diverge, mas tem muita coisa que converge também. E aí, às vezes, até eu falo para o Deus, eu nem sei se a pessoa é crente, se ela é ímpia, mas ela está trazendo alguma coisa ali que eu acho que é de Deus, porque é Deus que quer nos colocar no caminho correto, né? E aqui em Filipenses 2, né, aqui a partir do 5, ele fala sobre o exemplo de Cristo na humilhação. E Jesus Cristo, ele veio, morreu por nós, mas ele não... Aqui fala sobre... tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. E a gente, às vezes, tem essa dúvida, né, sobre essa questão de como a gente viver, porque, às vezes, a gente vê pessoas, assim, tão tolas, sabe? E aí você vai... Como é que você vai se portar diante daquilo ali, né? Achando a pessoa superior a você, sabe? Claro, igual a irmã Gorete falou, todos nós somos orgulhosos, né? Tem até aquela coisa assim, eu falei algo que feriu o orgulho do outro, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Como se aquele orgulho fosse uma coisa boa, né? Todos nós somos, até certo sentido, mas aquele ponto que você sabe voltar atrás, que você sabe se posicionar de maneira diferente, né? Às vezes não é uma humildade falsa, é aquela coisa, né, do Espírito Santo tocar a gente e você saber voltar atrás. Porque pecadores todos nós somos, né? Todos nós temos uma ponta ali de orgulho, de, como a psicologia diz, de narcisismo, mas até o que é saudável ou não é o ponto que você consegue voltar atrás naquele seu posicionamento, né? Agora, sim, essa questão do treino de assertividade não é fácil.
Tem a questão da comunicação não violenta, né? São vários métodos que você pode utilizar para ajudar você, né? Às vezes até se posicionar de uma maneira até mais humilde mesmo diante das outras pessoas. Amém, obrigado pela contribuição. De fato, eu não tenho dificuldade com a psicologia. Eu tenho dificuldade da psicologia quando ela vai contra a palavra de Deus. O que você falou sobre essa questão de, às vezes, a pessoa não é crente e dá um passo certo, é o que a gente chama de graça comum. Deus trabalha de forma na humanidade, né? O mundo está aí porque Deus tem preservado. Então, Deus usa a graça comum para trabalhar essas questões, nessa realidade. O perigo é quando nós tiramos a revelação especial de Deus, tiramos o princípio da palavra do Senhor e colocamos esses princípios no lugar. Aí é que está o problema, porque aí eu passo a negar aquilo ou a não observar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Então, assim, a palavra de Deus é a palavra final. As outras coisas cooperam, colaboram. Se bate contra, rejeito tudo. Então eu preciso de analisar todo o perfil, e é essa que é a dificuldade da psicologia hoje. É analisar a psicologia pela palavra do Senhor. O que a Bíblia diz sobre isso? Mas geralmente o que é feito é o contrário. O que a psicologia diz e que confirma com a Bíblia? Geralmente é feito de forma contrária. Esse é o grande problema que nós temos hoje, e nós temos essa realidade nessa questão, né? Então, o cuidado é justamente isso. Por isso que quando eu estou, por exemplo, trabalhando com aconselhamento, igual eu falei, eu não tenho dificuldade de encaminhar pessoas a psicólogos, mas eu vou dizer, tem que ser um psicólogo crente de uma teologia firme. Não basta ser só crente, né? Porque às vezes ele vai ser crente no sentido místico, de acreditar na entidade superior, e aí todo mundo acredita de alguma forma, mas ele não usará a Bíblia como base. Então tem que ser uma pessoa crente que tenha a palavra de Deus firme, né? E nós temos aqui o Leonardo, né? O reverendo Leonardo Veríssimo, que é psicólogo, é neuropsicólogo, trabalha com o pessoal e é pastor. A teologia dele está condizente com essa questão. Nós temos a irmã Laura, que é da Igreja Presbiteriana, que está ali fazendo psicologia, mas a palavra de Deus é a palavra final sobre a vida dela. Opa, beleza. Esses são os cuidados que a gente tem que ter em relação a essa questão. Mas eu concordo plenamente com essa possibilidade do uso da graça comum, né, em relação a isso. E eu acho interessante, irmão, que você falou sobre essa questão de comportamentos assertivos, né? Sobre você trabalhar com comportamentos que... Mas isso a Bíblia diz. Isso a Bíblia diz. A Bíblia diz como nós devemos de agir. Eu não preciso de outra pessoa dizer como nós devemos de agir. A Bíblia diz como nós devemos. Então eu preciso de olhar para aquilo que a Bíblia diz, como nós devemos de agir. Essa é a parte importante das coisas. Irmã Zilma? Pastor, eu estava pensando aqui em tudo que está sendo colocado e observando a complexidade das coisas que a gente mesmo cria. Não sei se eu estou errada. A gente mesmo cria essa questão complexa da vida. No pensar, no agir. Aí eu fiquei perguntando, por que nós crentes, isso para nós, nada do mundo lá, por que nós crentes presbiterianos somos tão fechados uns com os outros? Eu me questiono isso. Por que nós somos fechados em grupinhos? Por que nós somos fechados e não parar um minuto para cumprimentar um irmão decentemente? Bom dia, meu irmão, bom dia. Assim, rápido, automático, estranho. Eu me pergunto sobre essas questões. E isso barra, na minha concepção, eu me aproximar de alguém, me aproximar de uma família. E, de repente, eu estou precisando daquele irmão, precisando de um conselho, e aí a maneira como o irmão é tão fechado, barra. A gente dá 20 passos para trás. Então, a gente complica essas questões do se aproximar, do buscar, do conversar, do visitar. Nós temos essas falhas, nós temos que analisar isso. E isso não é o orgulho que eu tenho dentro de mim. Nós, crentes, nós somos todos orgulhosos e nós não reconhecemos isso. Aí onde é que está o amor? Onde é que está o amor? Se eu digo que Deus é o amor e está na palavra que Deus é o amor, e que eu tenho que ser humilde. Por que nós não somos crentes? Irmãs, por que a gente complica isso?
São questionamentos que eu gostaria que algum irmão, sabe, me ajudasse a entender isso, que eu tenho feito isso comigo. Por que nós somos tão assim? Existe uma série de coisas que cooperam para isso. Desde a forma como nós fomos discipulados, quando nós chegamos à igreja, alguém nos discipulou. A gente pode ser discipulado de forma intencional, alguém pegou a gente e ensinou, ou nós somos discipulados de forma aleatória. Nós seguimos alguém. Todos vocês aqui, qualquer um de vocês aqui, tem alguém na igreja com quem você se relaciona, que chegou primeiro, ou que já não está mais aqui, ou que está aqui, e que você diz, fulano é um bom crente, e você está imitando ele. Às vezes você não parou para pensar nisso, mas você chegou, criou uma certa amizade, criou uma certa afinidade, e você acaba imitando. Isso porque o discipulado faz parte da palavra do Senhor. Quando a igreja deixou de ter o discipulado intencional, ou seja, pessoas preparadas para ensinar à luz da Bíblia, nós começamos a ensinar à luz do nosso entendimento. Então nós imitamos pessoas, tá certo? Isso é um dos problemas que a gente tem. A gente cria personalidades e nos juntamos às pessoas de personalidade. O segundo problema que a gente tem é a questão do orgulho. A gente às vezes evita porque a gente não quer se expor, porque a gente não quer. Mas se eu falar com fulano e fulano falar para alguém, meu Deus do céu, aconteceu na vida de fulano que falou, todo mundo ficou sabendo, criou um problema sério e tal. Espera aí. Acaba com isso. Por que eu não posso ser exposto? Por que a minha falha não pode ser reconhecida por eu ser humano e falho diante do Senhor? Em que parte isso pesa como crente? Como crente. Essa é a outra parte. A outra parte que vem também do orgulho é justamente isso. Mas se eu me expor, então eu não vou procurar ninguém, né? E se alguém vir para mim, eu vou me defender, porque todo mundo aqui está numa situação ruim. A gente vai usar essas desculpas. Isso dá por conta do discipulado que nós tivemos. Então, ao longo do tempo, a igreja deixou de discipular de forma ativa, de forma intencional, né, ali, e passou a ser um discipulado aleatório. Nós trocamos esse caminhar. Jesus caminhou com seus discípulos durante 3 anos, para preparar os seus discípulos para que ele caminhasse. Quando nós falamos de discipulado, é 2 meses de lição. Discipulei fulano, então está lá. Depois que ele foi batizado, acabou. Não é isso que a Bíblia diz. A minha vida precisa desse caminhar. Entende? Esse é um problema. Então, nós temos o problema do discipulado, nós temos o problema do orgulho da nossa vida, e nós temos também o problema do púlpito. Porque, às vezes, o pastor, ele deixa de falar certos assuntos que incomodam, que são difíceis, para poder agradar a igreja. Por conta do orgulho dele de ser visto e falar assim, pastor, que palavra maravilhosa. Esse é o orgulho que eu luto. Mas essa palavra está muito dura. Tinha que ser uma palavra mais branda. Aí você fala, poxa vida, mas Deus, vou brigar com Deus ali porque eu quero trazer uma coisa. Então, tem isso também, de você lidar com essas questões, né? Então, existe uma série de coisas que trabalha em relação a isso. Como é que eu quebro isso? Começando por mim. Começa por mim. Reconhecendo e tomando atitudes diferentes. De mudança. E dando a cara a tapa. Começa por mim. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, precisamos fazer isso urgentemente. Antes que as coisas se compliquem mais. Porque não é falta de estudo. É falta de conscientização mesmo, de mudança total no nosso coração, na nossa vida. Assim, precisa ter uma reviravolta radical na nossa vida, da primeira igreja presbiteriana de Araguaína, para mudar alguns hábitos, algumas atitudes, algumas questões. E adoece a igreja, a gente cansa, entendeu? E isso não é bom para nós, enquanto presbiterianos. Nós precisamos, em função desses estudos, entender que nós somos extremamente orgulhosos e que isso é um câncer, é uma doença, é um pecado terrível na nossa vida e nós temos que mudar o mais rápido possível, para a glória do Senhor e para que a gente possa também ser transformado, ser curado. No próximo estudo, a gente traz algumas ferramentas, algumas maneiras de lidar com essas questões. O último ponto desta manhã, o orgulho é um obstáculo para o crescimento espiritual.
O orgulhoso, ele não percebe a sua necessidade, porque ele acha que ele está pronto, ele está bom. Então, oração, meditação, estudo diário na palavra do Senhor, comunhão com os irmãos, né? Congregar, participar da igreja, estar ali junto com a igreja, ele diz assim, não, mas eu estou bem. Eu estou bem, eu não preciso disso, isso é chato, isso é ruim, isso não é bom. Então ele vai estar sempre usando isso, porque ele já está pronto, tá certo? Ele já está pronto. Por causa do orgulho, então os meios de graça, a qual o Senhor deixou para que todo crente usasse, passa a ser menosprezado. Faz com que os homens sintam completos, é isso que o orgulho faz, prontos, sábios e preparados. Eu não preciso de ir lá. Isso é um pecado, por exemplo, do desigrejado. Ele fala, você é crente? Sou. Você pertence com a igreja? Não, todas as igrejas estão erradas. Eu participei de tal igreja, me magoei, participei de tal igreja, teve vida. Então eu prefiro não estar em igreja nenhuma. Ué. Então você não tem problema, né? O problema é só os outros. Isso é o problema das pessoas, às vezes, com relação mas fulano vai trazer a mensagem hoje? Poxa. Tinha que ser Beltrano, porque ele é que é capacitado, que é estudado, que é formado. Mas o louvor hoje, mas estava muito desafinado, muito ruim. Você esquece da sua necessidade de estar com os irmãos, cooperando, caminhando, crescendo junto, se envolvendo junto com as coisas, junto com os nossos irmãos, tá certo? Deuteronômio 8, versículos de 11 a 14, eu vou ler, porque os nossos crianças já estão voltando, e eu preciso terminar esse ponto aqui, é o ponto final. Né? Deuteronômio 8, de 11 a 14, diz assim, guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haverdes edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o conselho que o Senhor está dando aqui, através de Moisés, para o povo, quando estava para entrar na terra prometida. Guarda o seu coração diante das coisas, presta atenção nos mandamentos do Senhor, porque quando você estiver lá e estiver tudo bem, você vai achar que é por sua conta. Aí nós chegamos na igreja, quem não cresceu na igreja, quem não Deus o alcançou na sua juventude, na sua mocidade, chega com aquela sede de aprendizado, não chega? Não, tudo é novidade, tudo é maravilhoso, tal, e aí você fala assim, daqui a pouco passa. Não é isso que a gente fala? Daqui a pouco, porque nós passou. Não deveria dizer assim, a gente vai falar assim, poxa, por que eu não continuo com essa mesma sede? Por que eu não continuo com esse mesmo desejo de aprender, de conhecer? As novidades perdem o interesse e a gente acha que está bom. Não dá valor. Não, orar 5 minutinhos é o suficiente para mim poder alcançar o dia. Oração nunca é demais. Ela nunca será o suficiente. Você pode orar 24 horas por dia e ainda assim vai faltar oração para a sua vida. Leitura bíblica, não, eu leio 2 versículos aqui, tá bom nada, querido. Precisa de mais. Precisa de ter aplicação prática ao longo da sua vida. Né? Então a pessoa vai se achar e ela acha que não precisa, então ela está bem. Está bem. Culto de 1 hora é suficiente. Precisa mais do que isso. Porque ela se acha suficiente, está pronta. Eu já ouvi muitas vezes isso, em várias igrejas por onde eu passei e por irmãos com quem eu conversei, de dizer assim, irmãos mais velhos, que chegam e dizem assim, eu não estou sentindo muito mais graça de estar nos cultos, não. Porque nesses meus 30 anos de crente, as mensagens estão repetitivas. Como se ele já tivesse ouvido a Bíblia toda. Aí eu falo, irmão, você já viu a Bíblia toda? Repete as coisas. Aí, poxa, está suficiente, né? Está satisfeito, está pronto. Não está, nunca está. Nunca está. Então a gente precisa de entender isso. Então o orgulhoso, o orgulho impede o nosso crescimento espiritual, porque ele se torna um obstáculo quando nós nos colocamos
numa posição em que já sabemos. Mas ele se torna um obstáculo também de outras formas, irmãos. Na falsa humildade. Aqueles que não veem as suas próprias necessidades são orgulhosos, mas há aqueles que reconhecem, mas não agem para melhorar. Não, eu preciso de mais, mas nunca vai. Por quê? Também o orgulho se torna um obstáculo. Quer ver como? Eu não evangelizo porque eu não sei evangelizar. Até leio a Bíblia, mas eu não aprendi a estudar a Bíblia direito, então assim, fica por isso mesmo. Eu não oro em público porque eu não sei falar no meio das pessoas, eu tenho vergonha de falar no meio das pessoas. O que é isso? Desculpas. Você não evangeliza porque não é porque você não sabe evangelizar. Você não evangeliza porque você não quer passar vergonha na frente da pessoa. Essa é a verdade. De alguém chegar e te confrontar, ou de alguém rir de você, ou de você se tropeçar nas palavras. Então, por conta disso, você não vai evangelizar. Você não se preocupa em compreender a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque, na verdade, você não quer ser confrontado com ela, porque ela vai apontar o dedo na sua ferida. Aí você vai dizer assim, não, mas eu não estou entendendo bem, fica só no sermão mesmo que o pastor está falando ali. Vai usar isso como desculpa. Né? Não pregar, não. Aí vem aquela, não, mas falar em público, não. Não é para mim pregar. Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade de falar em público. Eu sei que tem pessoas que têm mais facilidade de pregar do que outras. Mas todo crente pode dar uma palavrinha, irmãos. Todo crente pode fazer uma oração no meio dos outros. Todos nós podemos. Aí nós vamos assim, não, mas fulano é muito mais preparado. Chama o seu Luiz, que é muito mais preparado. O seu Luiz ali é o cara para poder fazer isso aqui. Eu sou um aprendiz de longa data. 30 anos na igreja, ainda é aprendiz. Toma vergonha. Sai desse orgulho besta de querer encarar a frente, encarar o vexatório, o medo de ser vexado diante das coisas. Né? Então diz que não gosta. Aí, agora vai ter eleição para sociedades. Espero que esse ano seja diferente. Mas todo ano é a mesma coisa. Quem vai ser presidente, quem vai ser secretário, quem vai ser tesoureiro, quem vai ser... Ninguém quer. O que a gente mais ouve é, eu não tenho tempo, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Mas no fundo é assim, eu não quero estar à frente. Eu não quero que a minha imagem seja vista ali à frente. Ou então é assim, fulano é muito difícil de lidar, então eu prefiro não estar com ele. Aí você deixa de crescer espiritualmente por conta do seu orgulho. Não dá para montar a parceria, eu com o Davis, porque a gente tem dificuldade de lidar um com o outro. Então, se o David for presidente, eu nem entro na sociedade. Vou ficar aqui. A gente não vai se dar bem. Olha o orgulho aí. Davis é muito difícil. Ou eu sou muito difícil para lidar. Mas, na verdade, o que a gente quer é que, se for, tem que ser do meu jeito. Agora, na eleição, a gente vai perceber o quanto nós somos orgulhosos. Porque a gente vai usar exatamente essas desculpas. Eu não me dou bem com o pessoal, eu não estou pronto para falar, eu não quero estar à frente, eu não me vejo à frente das coisas, e você vai deixar de crescer exatamente porque você não tem praticado a palavra do Senhor. O orgulho torna-se uma barreira para o nosso crescimento. Tiago 1, versículos 22 a 25 diz assim: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, aguardando-vos, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operante e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar.
Precisamos de lidar com essas nossas realidades e encarar o quão orgulhosos nós somos. A Zilma, a nossa irmã Gorete, falou, é verdade. Todos nós somos muito orgulhosos, irmãos. Mas, lembra que eu falei, está enraizado e tenta se camuflar de alguma forma? Olhe para a sua vida à luz da palavra de Deus. Perceba a luz da palavra de Deus e você vai perceber que você vai precisar de abrir mão de algumas coisas, de algumas situações, para que Deus possa tratar da sua vida, né? Isso tudo acontece por conta da sutilidade do orgulho sobre nós. Nós precisamos de lidar com isso. Nós não podemos negligenciar o poder destruidor do orgulho na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja do Senhor. O poder é extremamente destruidor. E a igreja está morrendo por conta dessa questão.